A região do mento, mais conhecida como queixo, é uma região responsável pelo embelezamento da pele, porque grande parte do contorno facial está relacionada a essa região inferior do nosso rosto. E é sobre essa região mental que eu quero conversar com vocês hoje nessa live. Sejam bem-vindos, deem bastante coraçãozinho aqui embaixo para a gente mostrar que está ao vivo, porque eu preparei uma aula bem completa sobre a região do mento. Então, vocês já sabem, quando eu falar mento, eu estou falando do queixo, tá bom? Porque, às vezes, a galera da estética que já está mais avançada, né, já está acostumada com esses termos, mas quem está chegando é bom se ambientando aí com os termos corretos que a gente utiliza. E eu vou dividir essa live, para ficar bem didática, inicialmente falando dos tipos de mento que a gente vai encontrar no nosso consultório, as diferenças, qual a importância dele no contorno. Depois eu vou falar um pouquinho da anatomia, quais os riscos dessa região mental, submental, o que a gente tem que cuidar na hora de preencher, alguns cuidados que a gente tem que ter em relação às camadas dessa região também. E por fim eu vou falar de algumas técnicas, de alguns cuidados, de alguns efeitos que são possíveis com essa correção estética na região mental. Então, sejam bem-vindos, deem coraçãozinho, que vamos começar. Vou deixar os comentários ativados. Se vocês quiserem interagindo por aí, vão mandando mensagem que eu vou respondendo à medida que o assunto vai migrando para a pauta, tá bom? Então, para a gente falar inicialmente dos tipos de perfil que a gente vai encontrar, por que eu falo perfil? Porque muitas vezes o mento, a gente identifica uma necessidade de intervenção nessa região quando a gente avalia o perfil, né? A pessoa de lado. E, naturalmente, a gente vai identificar a projeção desse mento, né? Desse queixo. Mais projetado, menos projetado. A gente analisa essa projeção a partir de uma linha que foi publicada em alguns artigos, que eu separei algumas imagens aqui para mostrar para vocês, que é a linha de Ricketts, né? Que preconiza ali uma distância entre o lábio, nariz e mento, né? Na verdade, nariz, lábio e mento, né? Que teria uma angulação. Eu não sou dessa linha de proporções muito matemáticas, tá? Porque, para mim, isso já entra muito numa padronização. Eu não acho que todo mundo tenha que ter exatamente o mesmo rosto, exatamente o mesmo ângulo, o mesmo perfil. E não quer dizer que não esteja bonito, né? Não quer dizer que não esteja bonito e que não fique bonito. Então, a gente pode fazer correções, mas de uma forma que aquele rosto fique mais harmônico, mais bonito dentro da forminha dele, né? Não preciso deixar exatamente com aquele ângulo, exatamente com aquele formato de queixo, tá? Então, a gente vai avaliar esse cliente de perfil e vai identificar inicialmente o tipo de queixo que ele tem, né? Se ele tem um perfil ortognático, ou seja, que ele é bem alinhado, tô tentando achar aqui a foto que eu separei aqui dos três tipos. Ai, não acredito que eu não salvei essa, a mais importante. Ó, mas aqui eu consigo ver um perfil retrognata, né? Ou seja, esse queixo ele tá mais para trás do que a linha de nariz. Na verdade, nariz não, né? Não é ponta do nariz, espinha nasal, né? Lábio, né? Então, se esse queixo está muito para trás, a gente consegue identificar um perfil retrognata. Deixa eu tentar achar. Eu não acredito que eu não salvei a foto certa. Aqui. Aqui! Tá aqui. Ai, que susto. Fiquei horas preparando a live, eu não acredito que eu perdi o material. Aqui, então, na primeira foto a gente tem um perfil ortognata, né? Que tá bem alinhado ali, ó, espinha nasal, lábio, queixo, né? Um perfil retrognata, onde esse queixo já tá mais para trás do que essa linha, né? Esse alinhamento acaba dando uma concavidade pro rosto. Então, esse perfil do meio ali, que é o retrognata, ele tem uma... Perdão, retrognata, hoje eu tô bem louco. Ele vai ter um aspecto mais infantil no rosto, porque salienta mais a região de bochecha, né? Parece que o rosto tem aquele formato de lua, né? O rosto mais arredondado, mais infantil. Então, nesse perfil, a gente vê uma necessidade de projeção dessa região.
Em contrapartida, o perfil prognata, que tem esse queixo mais para frente do que a linha do lábio da espinha nasal, a gente identifica, dá um aspecto até mais envelhecido, tá? E eu costumo falar, até nos meus cursos, né, no 360, que a gente faz toda essa avaliação para entender os preenchimentos e essa análise facial, eu costumo fazer uma analogia desse último perfil, o prognata, com o perfil da bruxa, né? Então, bruxas geralmente a gente inconscientemente associa a mulheres velhas, né? Uma bruxa é uma mulher mais velha. E então, esse perfil geralmente ele está associado a um afinamento labial e dá esse aspecto mais envelhecido para o rosto. A gente pode ver que tem meninas bem jovens que têm esse perfil e tem um rosto que parece mais envelhecido, mas tu vai olhar sinal do envelhecimento mesmo, não tem nada. Então, nesse perfil, como é que a gente conseguiria alinhar, né? Deixar ele mais harmônico, mais belo, trabalhando com o lábio, né? Trazendo mais projeção no lábio. Em contrapartida, se eu for pensar num lábio, nesse perfil do meio ali, que é esse perfil côncavo, que é o retrognata, que tem o queixo mais para trás, se eu fizer um preenchimento labial e não levar em consideração esse queixo, eu não vou deixar um aspecto mais bicudo? Não vai parecer que esse queixo está mais para trás ainda? Porque eu estou aumentando ainda essa concavidade. Eu estou deixando o rosto com uma projeção numa região que não vai valorizar o contorno. Então, quer dizer que eu não vou poder fazer um preenchimento labial dessa cliente retrognata, essa ali do meio? Não. Quer dizer que eu tenho que considerar o preenchimento no queixo junto com o preenchimento labial. Os dois vão ter que andar juntos, né? Para eu não ter essa sensação de bico. Então, às vezes, eu vou preencher o lábio desse cliente e o lábio tá bonito. Mas, se eu for olhar o todo, ficou estranho. E muitas vezes o cliente mesmo vai estranhar. Nossa, o lábio tá bonito, mas estranhei, não gostei. Porque a gente tem que começar a exercitar esse olhar para o todo. Pessoas que querem trabalhar com harmonização facial, né, profissionais que querem entrar na harmonização facial, tem que entender que não é só sobre técnica, tá? É um olhar 360. Porque embelezar não é uma coisa ou outra. Beleza é um conjunto que precisa combinar, tá? E daí entram os grandes desafios, né? Como fazer isso sem padronizar, né? Como fazer isso de modo que realmente combine com o rosto sem padronização. Por isso que o nosso, né, eu falo do Harmonização 360, que é o meu curso, eu dei esse nome 360, exatamente porque esse é o foco, né? Eu digo que é um curso diferente de todos os cursos de preenchimento que tem aí. Porque eu ensino preenchimento desde o zero, preenchimento, bioestimulador, agora entrou o módulo de fios, mas trazendo esse olhar do rejuvenescimento e do embelezamento personalizado, individual, onde a gente entende as causas, né? Então a gente tem que ir lá na anatomia para conseguir fazer essas correções, de modo que realmente fique bonito naquele rosto que a gente está tratando, né? Não colocando todo mundo na forminha. Por isso que eu comecei a live falando ali a linha de Ricketts. É interessante, é um parâmetro interessante para a gente avaliar, mas na minha prática eu não vou fazer a correção em cima daquilo, né? Eu prefiro ir no meu olho, confiar no que eu estou enxergando, do que na matemática exata, tá? Porque para mim estética não é uma matemática exata, é arte, tá? Inclusive, as inscrições para outubro estão abertas, né? Última turma aí do ano de 2023. São 3 dias de imersão, vai ser dia 18, 19 e 20 aqui no meu instituto, aqui em Foz, tá? Quem quiser informação, ali no link da minha bio. E já dando recado também, aproveitando, turma de toxina também, já está com quase as vagas esgotadas. Setembro já não tem mais vaga, e a turma de novembro só tem mais 6 vagas, tá? 50% das vagas já estão preenchidas, né? E agora, dia 22, a gente tem o Skin Experience também, que é o treinamento em fenol e ata para flacidez e esses peelings avançados, com outras associações, informações todas ali no link da bio, tá? Então, primeiro de tudo, a gente vai avaliar esse perfil. Mas, além do perfil, o que o queixo vai mudar no embelezamento da face se eu estou olhando a pessoa de frente ou mais da diagonal, né? Perfil é meio óbvio, tá para frente, tá para trás, tá alinhado, tá? Às vezes, quem tem essa região, fazendo só um parêntese, tá? Quem tem esse queixo, deixa eu voltar lá naquela imagem, quem tem esse queixo retrognata, que é o caso do segundo exemplo ali, o que vocês identificam nessa foto, além do queixo retraído? O que fica mais evidente ali?
a papada, tá? Então, geralmente, esse queixo mais para trás, é muito comum os clientes chegarem no consultório nem se deram conta do queixo. O que incomoda eles é a papada, tá? Então, quando eu falo papada estrutural, quem me segue aqui, quem vê meus stories, quem vê meus conteúdos, já deve ter ouvido falar bastante sobre papada estrutural. Eu tô falando de uma papada que ela fica evidente pela falta de estrutura dessa região inferior do rosto, tanto mental quanto mandibular. Então, eu não tenho estrutura de modo que a pele não tenha onde se sustentar, né? Quer dizer que toda papada de uma pessoa que tiver o mento retruso igual à imagem do meio vai ser corrigida com o preenchimento, com essa projeção? Não necessariamente, tá? Porque eu vou ter que avaliar se tem gordura e se tem flacidez, tá? Então, eu vou avaliar de acordo com o biotipo dessa pessoa, se ela está acima do peso, se ela não está, com a idade dessa pessoa, se já tem flacidez associada, para não ter frustração. Então, nesses casos, a gente vai avaliar sempre globalmente. De novo, entramos 360. Eu vou ter que olhar todos os indicadores, né? O que eu tenho ali para planejar o tratamento, para eu alinhar a expectativa desse cliente, né? Então, ó, com o preenchimento do queixo, a gente vai suavizar, teu perfil vai ficar melhor, mas não vai sumir totalmente a tua papada, porque ali a gente também tem gordura e também tem flacidez. Então, é um primeiro passo, tá? Agora, se eu ficar focando somente na papada, eu posso zerar essa papada e essa pessoa ainda não está satisfeita, tá? Porque como 90% dos tratamentos da harmonização facial que tenham um resultado natural e bonito, eles são construídos. É um conjunto, como eu já falei anteriormente. Então, a gente vai ter que sempre pensar nesse todo, tá? Então, para melhorar o queixo, para melhorar a papada desse cliente que tem essa retração do mento, a gente vai ter que pensar antes, olhar antes o que mais tem aqui nessa papada, tá? Se realmente é um cliente jovem, que realmente só a estrutura já vai melhorar, né? Quase 80% da correção já vai ser feita ali somente fazendo essa intervenção no queixo e, se for necessário, nas mandíbulas também, tá? Então, a gente já entendeu o perfil. Agora, vamos olhar esse cliente de frente. Que outro efeito eu posso dar no rosto a partir da intervenção no mento, né? Olhem ali, o primeiro, a gente tem a distribuição dos terços bem adequada, né? Terço superior, terço médio, terço inferior. No segundo modelo, a gente já tem essa região inferior maior. O terço inferior já está com uma proporção um pouco maior que o médio e o superior. Já na última imagem, a gente já tem a menor proporção no terço inferior. Então, a gente tem um rosto um pouco mais curto aqui, com o queixo mais achatadinho, outro com o queixo mais alongado e o outro com os 3/3 mais bem distribuídos. O que acontece se eu tenho que projetar essa cliente ali do meio, que tem o queixo mais alongado, ela é retrognata, por exemplo. Ela precisaria melhorar o perfil. Eu posso ou não posso preencher esse queixo? Posso. Só que eu vou focar na projeção, não no alongamento, né? E vamos supor que agora essa modelo última ali, que tem o queixo mais curto, tem o perfil bem alinhado. E se eu preencher, ela vai ficar queixuda, né? Vai ficar com o queixo da bruxa. Quer dizer que eu não possa preencher? Não. Eu vou focar nesse modelo 3 ali, nessa cliente 3, no alongamento e não na projeção. Entenderam? Então, no mento, a gente vai trabalhar tanto no alinhamento do perfil quanto no contorno do rosto, olhando o cliente de frente, melhorando a distribuição dos terços. E isso eu estou sem palavras, não estou conseguindo elaborar o que eu quero dizer quando eu falo da responsabilidade do mento no embelezamento do rosto, tá? Tanto no perfil quanto no contorno, tá? Essa região inferior tem grande responsabilidade nesse efeito estético, tá? Então, falando agora, já falei do alongamento da projeção, tá? Vou emendar, que vai ficar mais didático, a gente falar de onde a gente vai mexer e daí eu vou finalizar
com a parte dos riscos e da anatomia dessa região para ficar mais didático para vocês aqui. Então, quando a gente está trabalhando nessa região do mento, eu tenho que entender que eu posso, né, dar esses efeitos. E já é descrito, né, em diversos estudos e técnicas publicadas, quais as regiões que a gente vai ter esse efeito de alongamento e esse efeito de projeção. E aqui eu trago para vocês uma imagem dos pontos do MD Codes, do Maurício de Maio, que preconizou alguns pontos ali onde dariam determinados efeitos. Então, a gente vê ali, ó, nessa região do C4 e do C2, a gente teria um efeito de deixar esse queixo um pouco mais arredondado, mais pontudinho, mais alongado, né? Em contrapartida, o C6, o C5, eu já vou trabalhar deixando esse queixo um pouco mais quadrado. Então, quando que eu vou utilizar esses pontos? Num queixo feminino, por exemplo, que também entra nessas variações, né, gente? Um queixo feminino precisa de mais delicadeza. Eu quero um queixo mais arredondado. No rosto feminino, eu valorizo as curvas. No rosto masculino, eu quero dar um aspecto mais de força. Então, eu quero um queixo um pouco mais quadrado, um queixo um pouco mais largo. Então, nesses casos, eu vou trabalhar ali no C5 também e, eventualmente, até no C6, tá? Lembrando que o C6 ali, se vocês forem ver, ele já é o pré-jaws praticamente, né? Então, eu trabalhando nessa região mentual, eu estou indo até a linha, quase chegando, né? Juntando com a região mandibular. Então, quando eu for trabalhar mento, eu vou ter que pensar em toda essa região, não só aqui no meinho, tá? E esse ponto C1, ele é interessante quando a gente tem aquele queixo que ele tem aquela curvinha bem evidente e também para o alongamento, né? Eu trabalhando nessa região aqui, eu estou empurrando o queixo um pouco mais para baixo. Então, eu consigo também alongar a face trabalhando aqui na região do C1. Ou, simplesmente, se eu quiser, diminuir um pouco essa curvinha, tá? Não acho legal e não acho que fica bonito aquele queixo muito chapado, né? Aquele queixo muito reto. Eu acho que o queixo ele tem que ter curva. Especialmente assim, mas o queixo masculino precisa ser bem quadrado. Ok, mas ele não precisa ser reto com o lábio. Ele pode ter essa curva e fazer esse desenho mais quadrado na base. Porque senão ele fica muito senhor incrível, sabe? O Cepacol, o senhor incrível, que fica com essa base inferior muito chapada, muito reta. Eu acho que é interessante, sim. Eu acho que as curvas dão sempre naturalidade e delicadeza para os efeitos. Mesmo que a gente queira um efeito mais reto, tá? Não precisa ser totalmente reto. Porque eu falo que a gente não é uma foto, né? A gente tem que avaliar movimento, a gente tem que avaliar diagonal, perfil. Então, todas essas curvas vão colaborar para esse efeito realmente ficar mais bonito, tá? Então, pensando na técnica, que técnicas que a gente usa nessa região mentual, né? Geralmente a gente trabalha com técnicas em bolos, a gente vai depositando bolos e esse bolos vai volumizando aonde a gente quer. E a maior dúvida dos profissionais é em relação ao plano, né? Se eu trabalho ele mais profundo, se eu trabalho ele no subcutâneo. E é interessante a gente lembrar que região mentual, ela não é dividida em camadas tão definidas quanto a gente tem da linha dos ligamentos para trás, né? Então aqui a gente vai ter uma região que não tem, que é uma zona móvel, então não tem esse paralelismo das camadas, né? Porque todas as regiões móveis, né? Quem já trabalha com harmonização já sabe, ou deveria saber, né? Que da linha dos ligamentos para frente a gente tem as mímicas faciais. E toda essa região de mímica, toda essa região que tem essa mobilidade muscular, ela não tem esse paralelismo de camadas que nem a gente vê no Atlas de Anatomia, né? Onde, eu tenho lá osso, periósteo, músculo, gordura, né, tela subcutânea e pele, né? Então eu vou dissecar um cadáver e eu vou encontrar essas camadas bem definidas. Infelizmente, não é bem assim. Acho que até tem uma foto que eu separei aqui. Ó, tá? Ela não é bem assim. Então aqui a gente vai ter que pensar que
eu posso intervir em todas essas estruturas, né? E eu tenho que avaliar como que tá essa estrutura antes de eu preencher, tá? Por quê? Um queixo que tenha uma rigidez muito grande, eu vou ter que maneirar na quantidade de produto, né? Mesmo que eu precise grande projeção ou grande alongamento, se eu tenho essa região... Tá sem som, gente? Tá sem som? Não acredito que eu tô até agora falando sem som. Tá sem som? Alguém me responde aí, por favor. Acho que não, né? Acho que tá ok. Agora eu me assustei. Alguém me disse se tá com som ou sem som, por favor. Tem som. Ai, que alívio. Eu tô até agora falando, meia hora falando sem som. Valeu. Vamos voltar. Então, eu até perdi meu raciocínio. Falei, gente, sério que eu tô meia hora aqui, ninguém tá ouvindo. Então, seguinte, tava falando do paralelismo das camadas, tá? Dessa região do mento. Então, se eu tenho um queixo muito rígido, né? Como é que eu vou avaliar isso? Tocando o exame clínico. Se eu tenho um queixo muito rígido, eu vou precisar fazer essa construção. Então, eu vou depositar uma quantidade de produto inicialmente justa-ósseo, tá? E posso ir construindo ele no subcutâneo à medida que eu vou chegando no volume que eu quero, tá? Eu não gosto de trabalhar com grandes volumes na região supraperostal, né, justa-ósseo, porque tem alguns artigos que demonstram que há uma absorção óssea devido ao preenchedor tá muito, né, tá junto ao osso, tá? Eu até separei aqui alguns dados para trazer para vocês. Minha cabeça guarda muita informação, mas tem um limite, né? O HD chega uma hora que enche, tem que anotar. Aqui, ó, teve um estudo com 9 pacientes em 2018 que relata a absorção severa no mento, tá? Após o preenchimento supraperostal. E a gente tem outros casos, outros relatos, tá? Descritos aí também de reabsorção após a injeção com agulha em plano supraperostal. Por isso, tá? Por essas e outras que eu uso cânula para fazer, mesmo justa-ósseo, porque a cânula, ela não vai romper o periósteo. Então, eu falo, quando eu não... pense em uma coisa, justa-ósseo, eu tô com agulha e rompi periósteo, então eu tô com o produto em contato com o osso. Supraperostal, eu tô em cima do periósteo, tá? Então, eu não tô com o produto diretamente em contato com o osso. Com a cânula, eu posso romper periósteo, tá? Posso, mas não necessariamente. Então, eu posso sim colocar esse produto em cima do periósteo e ele não vai estar em contato direto com o osso. E isso vai proteger, de certa forma, esse osso, evitando essas absorções, tá? Então, não só por isso, mas eu acho que em relação à segurança, tá? E eu vou explicar para vocês por que essa minha conclusão, né? Analisando ali a distribuição da artéria mentual e da submentual, que estão no plano profundo, né, justa-ósseo, então menos produto ali me garante mais segurança. Mas eu vou concluir a live falando dessa parte aí também, tá? Então, eu gosto de fazer o pertuito em 90 graus, isso mesmo, e vou com a cânula supraperostal, tá? Mas eu não vou tão profundo porque eu não quero o tec-tec do osso, então eu quero fazer essa injeção em cima do periósteo. Então eu garanto que ela tá profunda. Posso fazer essa injeção até intramuscular, tá? Pasmem, mas é verdade. Por quê? Se eu tenho esse queixo muito rígido, tá? A primeira coisa que eu gosto de fazer nesses casos, tá? Eu prefiro fazer primeiro a aplicação da toxina na região, tá? Quem tem o queixo mais retraído, esse caso do perfil retrognata, geralmente a pessoa tem que fazer mais força para selar o lábio, né? E daí quando sela o lábio, fica o quê? Cheio de furinho, aquele aspecto de casca de laranja, que dá contração excessiva do músculo para conseguir selar o lábio superior. Então, eu tenho que primeiro relaxar essa musculatura. Vai ficar muito mais fácil para fazer o preenchimento vai ficar muito mais acomodado, porque pensem bem, eu estou colocando um volume de produto ali e eu tenho muita força para o queixo selar. Então, eu tenho mais pressão para espalhar esse produto. Então, a chance desse preenchimento não ficar tão definido quanto eu gostaria é maior. Então, eu prefiro primeiro entrar com a toxina, a gente relaxa a musculatura primeiro, tira um pouco dessa força,
né, ele vai ficar já mais relaxado. Muitos clientes já gostam do efeito desde aí, né? Já nem querem fazer o preenchimento depois que a gente já relaxa a musculatura. Ou então a gente precisa de menos produto do que aquilo que a gente imaginou, né? Então eu planejo inicialmente, vou precisar de 2, 3 ml para fazer esse queixo. Eu faço a toxina e às vezes 1 ml já é suficiente para eu chegar numa projeção que já embeleza o rosto, tá? Eu dou o exemplo do meu, né? Eu tenho o queixo retraído, a minha arcada dentária ela é bem protusa, então para eu fazer essa correção, só que eu tenho o queixo alongado. Então eu sou um exemplo, né, que eu não poderia alongar. Todo o meu preenchimento do queixo, do mento, ele vem para frente, ele precisa de projeção. Se for analisar o meu perfil, de acordo com a linha de Ricketts, ainda está bem para trás. Mas para mim já está num ponto que mantém naturalidade, melhora. E o que eu fiz? Primeiro eu relaxei a musculatura, trabalho com a toxina, dá uma baita de uma diferença, para depois eu vir com preenchimento. Então o meu preenchimento do queixo eu usei meio ml e já deu um resultado bem legal. E a primeira vez que eu fiz, sem fazer o Botox primeiro, sem relaxar a musculatura, eu usei 2 ml e não ficou tão bom quanto agora, usando somente meio, tá? Então pensem bem que a gente tem que trabalhar e pensar sempre multinível. O que cada estrutura, o que cada camada faz nesse efeito estético. Porque se eu penso só em volume, só em proporção, a minha cabeça já vai sempre para o preenchedor, não é, gente? Sempre vai para o preenchedor. Por isso que eu valorizo tantos tratamentos multiníveis e essa é a linha que eu ensino os meus alunos, né, no 360, em todos os cursos, em todas as lives, em todas as aulas, porque eu quero forçar vocês a olhar para o todo, tá? A gente não é uma fotografia, a gente não é um atlas de anatomia, a gente tem funções ali, né? E a gente tem que começar a raciocinar nelas, tá? Para realmente ter os melhores resultados. Então, voltando para a técnica, tá? Eu também, pelo fato da gente pensar nessas camadas, então eu fui lá, relaxei essa musculatura inicialmente, coloquei um pouco de preenchedor justa ósseo e eu tô trabalhando com pouco produto. Vamos supor, tá? Porque é a minha linha. Eu não gosto de trabalhar com grandes quantidades. Eu prefiro trabalhar com menos quantidade de uma forma mais inteligente e mais estratégica, tá? Então, se eu tenho pouco produto, eu tenho 1 ml para trabalhar nesse queixo, e eu vou lá e coloco esse 1 ml todo lá justa ósseo, tá? Lá no fundo. O que eu tenho por cima desse músculo? O que eu tenho por cima desse preenchedor? Então, eu tenho lá no osso o meu preenchedor, daí eu tenho músculo, eu tenho gordura, né, a tela subcutânea, daí eu tenho a pele. Então, eu tô com tudo isso lá em cima do meu preenchedor, pressionando ele. Então, eu tenho a chance desse volume ficar mais evidente é menor. É interessante fazer um bolos de sustentação para ele dar aquela levantada no todo. Mas se eu tô com pouco volume, aonde que eu vou trabalhar? No subcutâneo. Pensem comigo. Eu sempre dou esse exemplo no 360, né, que é o curso de preenchedores. Uma prótese de silicone, que é um exemplo que a mulherada conhece, né? A maioria hoje tem prótese. O que fica mais o formato de bola, tá? Vou colocar uma prótese redonda, né? A bola da prótese de silicone na mama. Aonde que essa bola, o formato da prótese fica mais aparente, mais evidente? Quando eu boto por cima do músculo ou quando eu boto por baixo do músculo? O que vocês acham? Por cima ou por baixo? Onde que aparece mais o formato de bola? Por cima do músculo, não concordam? Por quê? Se eu colocar por baixo, eu tenho mais uma camada muscular que tem força, que tem contração, então ele vai aparecer o volume, mas ele não aparece tanto o formato de bola quanto colocando acima dessa musculatura, concordo? Então, quando eu quero mais definição, quando eu quero mais contorno, quando eu quero deixar esse queixo mais quadrado, né, que é o caso do queixo masculino, quando eu quero deixar um desenho, quando eu tenho pouco produto para trabalhar e eu quero otimizar, né, não vou colocar lá no fundo porque eu vi que não vai fazer muita diferença. Eu venho para onde? Para o subcutâneo. A gente fazendo essas injeções na tela subcutânea, tá? Que pontos que a gente vai trabalhar? Os pontos que a gente quer desenhar, né? Que foi o que eu mostrei ali no Codes, né? A gente tem, aqui já é fazendo essa junção com a região lateral mandibular, tá? Mas, deixa eu escolher aqui. Na região anterior, né? Na região olhando de frente, ó, a gente vai trabalhar ali no C3, por exemplo, para fazer esse alongamento,
no C5 para fazer uma definição, deixar ele mais quadrado, no C2, no C1, no C5 para trabalhar alongamento, né? Então, eu vou distribuir esses pontos do modo que eu quiser, tá? Eu gosto muito de trabalhar mento em região subcutânea, tá? Gosto de trabalhar mais superficial. Como eu falei, geralmente eu faço bolos justa-ósseo na região média, porque eu quero uma leve sustentação. Então, geralmente eu faço um bolo de 0,5 lá embaixo e depois venho com o restante do produto fazendo esses bolos no subcutâneo para oferecer mais contorno e mais definição, tá? Agora, vamos entender o risco, né? Falamos de agulha, falamos de justa-ósseo, falamos de produto, vamos entender o risco. E só para complementar, tá? Que produto que a gente utilizaria aqui, gente? A gente usaria um produto de baixa reticulação, de média reticulação, de alta reticulação. O que vocês acham? Como que é essa estrutura? Ela é uma estrutura rígida? Ela é uma estrutura de sustentação? Sim, né? É uma estrutura de sustentação, concordam? E como ela tem que sustentar, ela precisa ser rígida, né? Então precisa ser de alta, altíssima, exatamente. Mesmo que eu trabalhe no subcutâneo, eu vou trabalhar com produtos de alta reticulação, tá? Porque eu não preciso ter medo de ficar endurecido, porque já é uma região que tem que ser mais endurecida mesmo, né? Então não preciso ter medo de, vai ficar muito duro. Que fique, quanto mais duro, melhor. Outro produto que eu gosto de trabalhar na região do mento é o elancê, tá? Gosto muito de fazer mento com o elancê. Vejo que tem uma estabilidade bem legal de volume ali, por mais que a gente não tenha tanta necessidade do colágeno ali naquela região, né? Porque a sustentação de pele aqui já não é tão importante quanto nessa região média, né? Região pré-auricular, região malar, a gente tem que levar em consideração a estrutura de pele, porque ela vai ajudar a sustentar tudo que cai aqui embaixo, né? Mas na região inferior, especialmente queixo, né? Mandíbula é interessante também, o colágeno que vai estimular, porque é região lateral, né? Então, tudo que a gente trabalha na lateral faz lift, né? Quem é meu aluno 360 já tá ligado no que eu tô falando, tá? Mas, pensando nesse raciocínio de harmonização e de efeitos naturais, a gente vai trabalhar em regiões de lift. Então, essa região lateral com colágeno me ajuda. Região do mento, que é mais central, que é uma região de mímica móvel, não vai fazer tanta diferença, tá? Então, produtos de alta reticulação e o elancê eu gosto bastante ali também. Ele tem uma estabilidade de volume interessante, tá? Inclusive, a última vez que eu fiz eu fiz com o elancê, eu sempre trabalhei com ácido e resolvi fazer com o elancê para ver a diferença e eu notei bastante diferença. Gostei muito do elancê no queixo, achei que durou mais e ficou um volume mais enrijecido, né? O contorno durou mais tempo, tá? Duoblend com ácido mais CA para o mento, não vejo necessidade, tá? Para o mento eu não vejo necessidade. Então, essa região a gente vai trabalhar, eu gosto de trabalhar no subcutâneo e eu tava falando, deixa eu pegar uma coisa que agora eu me perdi aqui, das proporções, né, do tipo de produto. Lembrando também que eu tenho que olhar sempre para eu afinar um rosto, cânula para produto, se eu vou trabalhar um produto de alta reticulação, tem que ser uma cânula calibrosa, né, no mínimo 22G. Então, se eu for trabalhar para alongamento, eu tenho que sempre levar em consideração essa região malar também, tá? Inclusive, tem uma live sobre Top Model Look, toda essa região malar, tá ali salva no meu, tá aqui salva no meu Insta, assistam, que é uma live bem legal também. Então, eu sempre vou ter que avaliar essa proporção do meu malar para alongar também, né? Não adianta eu querer alongar o rosto só trabalhando no queixo, eu tenho que pensar em todo esse contorno, tá? Então, vamos para a anatomia. Já entendemos o tipo de produto que a gente vai usar, quais os pontos que a gente vai aplicar, que técnicas que a gente vai utilizar, aonde a gente vai trabalhar, né? Subcutâneo, justa-ósseo, mas vamos entender o risco dessa região. O que a gente tem ali, nessa região do mento? Que artéria importante que a gente tem ali? Em polvo. Ó, deixa eu achar minha imagem. Aqui, ó. A gente tem a artéria facial que ramifica, né? A facial, ela vem aqui mais ou menos na linha do Jaws, né? E daí ela ramifica em artéria mentual, aqui um pouco mais em cima, e embaixo aqui ela ramifica artéria submentual, né? Submentual é essa região aqui de baixo, ó. Tanto que a gente fala gordura submentoniana, a papada, né?
o nome técnico dela ali. Então, submento é aqui a papada, mento essa região aqui do queixo. Então, essa artéria, ela ramifica profunda. A mentual, ela vem como ramificação da artéria facial e também ela emerge do forame mentual. Vocês estão vendo o furinho ali? Ali a gente tem o nervo mentual, né? O mentoniano, que a gente bloqueia para fazer anestesia labial, a anestesia para fazer o preenchimento labial. E ali daquele forame também sai um pedacinho da artéria facial. Então, aonde que está o forame? O forame é no osso, né? O forame é um buraquinho no osso. Então, se eu quero trabalhar com segurança, eu estou mais seguro aonde? No subcutâneo, né? Sem dúvida, eu estou mais seguro no subcutâneo. E a artéria submentual, ela sobe ali, né? Vindo da região submentoniana até a região mentoniana. Por onde? Aonde que vocês estão vendo essa artéria? Tanto a mentual quanto a submentual. Elas não estão mais laterais? Então, qual a região que eu estou mais segura se eu quiser trabalhar no plano justaósseo em mento? Na região mais lateral ou na região mais central do rosto? Na região mais central, né? Concordam? Então, se eu for trabalhar no plano justaósseo, eu estou mais segura. Quanto mais perto da linha média, mais segura eu estou. Então, se eu for fazer aqueles bolos justaósseo para deixar esse queixo mais quadrado, eu tenho que ter cuidado, porque aqui eu já estou invadindo essa região, né, que ela é de maior risco. Quer dizer que eu não vá preencher? Não, mas quer dizer que eu tenho que ter mais cuidado. Então, ali, por exemplo, se for trabalhar com cânula, tem vários casos de necrose relatados em preenchimento de mento com agulha em bolos justaósseo, fazendo bolos em todo o mento, né? Por quê? Porque já invadiu uma região de risco. Eu, Joana, sou da linha, quem me conhece sabe que eu sou daquelas que gosto de dormir. E para dormir eu preciso de tranquilidade, tá? E para eu ter tranquilidade eu tenho que saber que tudo que eu estou fazendo eu não vou causar dano no meu cliente, que eu não vou correr o risco da pessoa estar me ligando, de eu ter um problema, de eu ter que estar resolvendo uma intercorrência, se eu sabia que ali tinha problema, tá? Ontem, inclusive, eu fiz um Reels falando sobre isso, né? Não quer dizer que tu teve uma intercorrência que tu é um profissional ruim. Mas se tu sabe os riscos, se tu calcula os riscos e mesmo assim tu quer inventar coisa, tu quer ousar, daí tu tem que assumir as responsabilidades e as consequências disso, né? Então, eu sei que região lateral tem mais risco, então ali eu só vou trabalhar com cânula, ou se eu quiser trabalhar com mais projeção e mais alongamento nessa região lateral, eu vou vir pro subcutâneo, tá? Além disso, vamos trabalhar agora, eu separei uma imagem que mostra, essa aqui do livro do Maurício de Maio, do Codes, que é bem legal, que mostra ali, ó, a artéria, né, onde que ela tá e os pontos que eu vou trabalhar, né? Então, se eu for trabalhar no C3, eu vou mais superficial, ou se eu for profundo, eu vou trabalhar com cânula, ou se eu for com agulha, eu vou aspirar, porque ali sim eu vou ter risco de fazer uma injeção intravascular, tá? C5, mesma coisa. O C2 eu tô mais de boa, não tô? O C2 eu já tô bem mais tranquila. O C5, o maior risco não é nem da mentual, tá? O maior risco é da submentual, que sobe aqui, ó, tá? O C5, então, para trabalhar com a agulha justaósseo, bastante cuidado, porque é uma artéria bem mais calibrosa, tá? Então, se eu quero fazer alongamento e deixar esse rosto mais quadrado, eu, Joana, prefiro fazer na tela subcutânea, tá? E sempre associando com a toxina, que vai dar um contorno muito mais bonito. E também a gente tem que levar em consideração que o produto a gente trabalhando na região do lábio, né? A gente também pode, ao contrário, trabalhando na região do queixo, né? Eu também posso fazer uma obstrução na artéria labial inferior, né? Porque ela ramifica ali também, né? Ela sobe irrigando o lábio ali a partir do forame também do mentoniano e também dessa ramificação da facial, né? Então ela vem da facial lateral ali, ramifica mentoniano, ramifica labial, né? Então eu tenho que avaliar
a coloração da região também, se eu tiver com medo, será que eu fiz alguma coisa? Será que eu obstruí esse vaso? Né? Às vezes, tu só tá olhando para o queixo, avalia toda a adjacência, né? Eu sempre falo disso. Coloquem sempre, olhem sempre para o todo, né? Olhem sempre para o todo, tá? Não foquem só onde vocês estão trabalhando, tá? Teve um caso uma vez, muito engraçado, que eu estava fazendo uma rinomodelação e eu coloquei o ácido e eu estava trabalhando perto da espinha nasal e eu fui colocando e tal, e claro, tem limite de produto e tudo mais, e quando eu vi começou a branquear o lábio, né, na hora. Daí na hora eu já vi, opa, muito produto aqui, tá comprimindo essa artéria. Não injetei intravascular, né, mas a quantidade de produto já estava pressionando essa artéria ali, que já dificultou a passagem de sangue ali para o lábio. Então, se eu estivesse olhando só para o nariz, eu poderia mandar essa cliente para casa, né, e causar uma baita de uma intercorrência, né? Mas a gente tem que estar sempre olhando para o todo, né? Na hora eu vi que branqueou, na hora eu já ordenhei o produto mesmo, né? Não precisei de hialuronidase, não precisei de nada, só ordenhei para cima, né? Tirei dali, já saiu, já resolveu na hora, tá? Então a gente tem que sempre estar com esse olhar para o todo, tá? E caso dê problema aí no queixo, né? Perguntaram que livro é esse. Esse aqui é o livro do MD Codes, tá? O livro do Maurício de Maio, que é publicado pela Allergan, né? O MD Codes é uma parceria da Allergan com o cirurgião plástico Maurício de Maio, que idealizou aí toda essa metodologia. E a gente usa como base, né, para muitas coisas. Hoje eu digo assim, a filosofia Codes norteia muitas práticas, mas ela não define nada, né? Como tudo hoje tem outros nomes, outras técnicas e e a gente está sempre falando a mesma coisa, né? Vamos falar de MD Codes, vamos falar de 3-point, sei lá o quê, perfiloplastia, blá blá blá, tudo é a mesma coisa com nome diferente, né, gente? Você tem que saber que o povo que fica postando método e coisa quer vender muita coisa, né? E muito mais do mesmo. E a minha linha é mais raciocínio clínico mesmo, eu quero saber o que eu estou fazendo. Eu me baseio muito no MD Codes, inclusive esse livro eu disponibilizo para os meus alunos do 360, né? Eu disponibilizo para ele uns 3, 4 livros, 3, 4 PDFs ali, com todos vários artigos que a gente utiliza, porque realmente a minha prática é baseada num raciocínio clínico a partir desse conhecimento, anatomia, ponto, sustentação, o que a gente faz, causa, consequência, né? Eu não fico ensinando método mágico, eu ensino vocês a pensar, né? Tanto que meus alunos do 360 brincam que eles saem com, tipo, depois que eu faço 360 eu não quero fazer mais curso porque eu acho que eu já sei tudo. E eu falo, não é bem assim, a gente tem que entender outras coisas até pra gente saber o quanto a gente sabe, né? Porque realmente depois que a gente domina a técnica, domina as causas, a gente tá muito mais livre para escolher, né? Então fica muito mais óbvio, bom, isso aqui é mais do mesmo, né? Isso aqui tá falando de tal coisa. Isso aqui é o CK3 do Codes, né? Isso aqui eu tô falando de alongamento, projeção. Então, né, as práticas, elas são variações de um raciocínio clínico, né? Então, no momento que a gente entende ele, a gente tem liberdade para fazer o que a gente quer, né? E é isso que eu gosto de trazer para a galera, para realmente não ficar refém, né, de método, de coisa, né? Vamos pautar pelo conhecimento mesmo, pela ciência, pelo que tem de estudo, por técnicas seguras, né? Como eu falei para vocês, eu gosto de dormir com a minha cabeça tranquila no travesseiro. Então, onde eu tenho risco, eu vou adaptar a técnica, né? Mas ensina a fazer com agulha. Sim, ensina, mas eu não vou fazer só porque ensinam a fazer com agulha, né? Eu sei que ali tem risco, eu não quero correr esse risco. E eu vou, antes de eu ensinar, antes de eu falar isso aqui abertamente, eu vou lá e faço o quê? Eu testo. Vou lá e faço, vou fazer com cânula para ver se vai dar o mesmo resultado. Pô, deu o mesmo resultado. Então por que eu vou trabalhar com agulha aqui? Né? Então é medir, né? E conhecer a fundo as coisas para a gente realmente ter resultados interessantes, seguros e que eu falo, quanto menos dor de cabeça a gente tem, né, gente, maior a satisfação do cliente também. Então, quem é que quer causar uma necrose, né? Quando eu falo de necrose, todo mundo se apavora, porque realmente seria o extremo, né, de uma intercorrência, né? Algo mais grave que poderia acontecer, né? Fazer uma obstrução com os preenchedores, né? Falando especialmente. Mas claro que tem reações aí a produtos e tudo mais. Mas vamos lá, caso aconteça um problema aí nessa região mentoniana, primeira coisa, né, eu tenho que pensar que dispositivo que eu usei, aonde que eu apliquei, que técnica que eu utilizei, se teve o risco de eu fazer uma injeção intravascular, hialuronidase, né, vou encharcar de hialuronidase ali na região para tentar desobstruir esse vaso, né. Então eu posso tentar pegar, fazer injeções de alto volume
nas artérias de maior calibre, para esse sangue já levar a hialuronidase, mesmo que eu não consiga exatamente aonde eu apliquei. Por exemplo, eu posso tentar pegar a submentual aqui embaixo, né? Tentar localizar ela e injetar altos volumes de hialuronidase ali. E também vou encharcar exatamente aonde eu fiz os pontos para tentar chegar no vaso que eu possivelmente obstruí, tá? E também vamos pensar na compressão, né? Vocês lembram lá o primeiro exemplo que eu dei? Quem está chegando agora na live, depois assista desde o início, tá? Porque eu trouxe várias percepções interessantes lá no início da live também. Aquele queixo mais rígido, que eu preciso relaxar com a toxina primeiro, que eu vou ter que ir construindo, né? Para não ter essa migração, para manter o formato que eu quero. Se eu colocar muito produto, né, onde eu não tenho espaço, além do risco de eu fazer uma obstrução desse vaso por injetar no vaso, eu tenho um risco de obstrução por compressão, né? Eu coloco tanto produto que a circulação fica comprometida. É muito raro, tá? Raríssimo, nem vi nada descrito sobre isso, de ter uma compressão no queixo a ponto de dar uma necrose. Realmente, assim, comprimiu que acabou com o fluxo sanguíneo ali. Acho difícil, tá? Mas o que acontece nesses casos é da cliente começar a ficar com o queixo muito avermelhado, né? Começar a ficar com telangiectasias na superfície. Exatamente por conta de ele estar muito esturricado, esse queixo está muito cheio, né? E daí acaba ficando cheio de vasinho ali na região avermelhado, mais quente na região, porque tem muito produto, tá? Então, como evitar nesses casos? Eu vou ir trabalhando, construindo esse queixo. Eu vou colocar 1 ml, vou esperar 1, 2 meses, o cliente volta, coloco mais espero mais 1, 2 meses e vou construindo. Porque assim eu vou abrindo espaço para ir depositando aquele produto do que eu encher de produto numa só aplicação, né? 2 ml, 3 ml. Então, faz uma sessão, espera um tempo, faz mais um pouco, tá? Então, resumo da live, tá? Primeiro de tudo, prognata, retrognata, ortognata, como que é o perfil desse cliente. Então, eu vou olhar de lado para ver. Até onde que eu vou chegar? O que já embeleza? Preciso deixar totalmente alinhado? Não, vai construindo, vai aos poucos, né? Segundo, cliente de frente. É mais alongado? Como que é a distribuição dos terços? Preciso somente projeção? Preciso somente alongamento? Preciso dos dois? Né? A partir daí, eu vou escolher as técnicas, os locais de aplicação e a quantidade de produto, ok? Segurança, né? Região lateral do mento, eu tenho mais risco. Região mais profunda, eu tenho mais risco. Aonde eu estou seguro? Região central, profundo, e na tela subcutânea eu também tenho maior segurança. Então, se eu tiver que quadralizar esse queixo, deixar ele mais quadrado, eu prefiro, Joana, como eu falo, eu não sou dona da verdade, eu estou trazendo para vocês aqui a minha prática, eu não estou inventando a roda, estou falando para vocês o que eu faço, baseado no que eu já falei. Eu vou trabalhar no subcutâneo, porque eu não vou querer aprofundar numa região onde eu sei que tem artéria mentual mais profunda, submentual mais profunda. Então, ali eu vou trabalhar na tela subcutânea, tá? Efeito, técnica, tipo de perfil, equilíbrio dos terços, né? Então, é importante se eu quero alongar, se vai ser só o queixo mesmo. Mandíbula, né? Se eu quero deixar o rosto mais quadrado, gente, especialmente no rosto masculino, muito cliente vem para mim querendo fazer mandíbula. Aí cada vez eu estou atendendo mais público masculino. Eles estão vindo bastante. Esse ano foi, olha, recorde do público masculino lá no meu consultório. Geralmente eles vêm querendo deixar a minha mandíbula mais definida. Primeira coisa, se quer deixar o rosto mais quadrado, começa pelo queixo, tá? Por mais que pode parecer que não precisa. Analisa, tu vai ver que precisa. Geralmente quem tem mandíbula muito retraída, se a gente deixa o queixo mais quadrado, mais imponente, já dá um aspecto bem legal para o rosto, tá? Então, o que dá realmente o efeito de quadrado do rosto não é só a mandíbula, tá? Tá muito relacionado ao formato do queixo também, tá? Queixos femininos, mais delicados, mais curvos, queixos masculinos, mais quadrados, base mais quadrada, a gente vai trabalhar naquela região do C5 também. No feminino, a gente vai trabalhar mais no C3, que dá essa curvinha, tá? O que é C5, o que é C6? É a abreviação de TEEN, né, do inglês, que é a sigla que o Maurício de Maio
usou nos MD Codes, tá? Tudo MD Codes não, mas é uma linguagem mais fácil e mais didática para vocês entenderem, tá? Eu ensino tudo isso no H360, todas as técnicas, todos os efeitos, como que a gente harmoniza homem e mulher, trabalhando toda a proporção dos terços, né? Sem padronização. Então, não vou usar a linha de Ricketts, eu vou usar o meu olho, eu preciso treinar o meu olhar para esse todo. Lembrando que tratamentos multicamadas vão ser mais efetivos que camadas que eu tenho no mento. Eu não vou ter essa divisão de camadas porque é uma região móvel, então eu tenho que sempre considerar a aplicação de toxina ali na região também, né? Especialmente se eu tenho esse queixo retrognata, e pensar no lábio, né? Então, se eu tenho um perfil mais côncavo, se eu for querer trabalhar lábio, eu tenho que considerar a projeção do queixo também, para essa cliente não ficar muito bicuda. Se eu tenho um perfil convexo, onde esse queixo tem esse prognatismo, eu vou ter que trabalhar no lábio para deixar esse perfil mais alinhado, tá? E mandíbula vai ser uma segunda etapa da construção desse contorno, onde daí sim eu vou ter que levar bastante em consideração essa região média para esse rosto realmente ficar bonito e contornado, tá bom? Espero ter esclarecido bastante coisa aqui. Foi uma aulona de queixo, hein? Falei bastante coisa, falei de produto, falei de técnica, falei, ó. Quem é esperto já sai fazendo queixo daqui, né? Já sai preenchendo queixo daqui, tá? E fazendo botox. E o botox é ótimo, eu gosto muito de associar, tá? Pensem sempre nisso, gente. Abram a cabeça de vocês para tratamentos multicamada, tratamento multinível, raciocínio clínico, conhecimento de anatomia, tá? Não se prendam em técnica mágica, em técnica milagrosa. Pautem o estudo de vocês no que interessa, tá? Anatomia, né? Não sabe o que estudar, vai estudar anatomia. Vai ver que vai te libertar de muita coisa. Tá bom, gente? Sigam aqui meu perfil, galera que não me segue ainda. Compartilhem meu conteúdo, deem like aqui, deem print, me marquem lá, que isso ajuda a divulgar meu trabalho também. E os links dos cursos estão todos ali na bio, tá? Os cursos online, então quem quiser entrar, começar a estudar hoje, eu tenho curso de microagulhamento, de peelings avançados, que inclusive tem o peeling de fenol, atualização lá no curso de peelings online, tá? E também o curso de prescrição de cosméticos manipulados, quem não sabe fazer a personalização do home care do seu cliente, é um curso de 100 e poucos pila, que te dá um conhecimento para te usar durante toda a tua vida na estética. Então é um curso de graça. O de microagulhamento também, até hoje, é uma técnica que eu mais utilizo no meu consultório. E agora, dia 23 de setembro, a gente tem o curso de toxina, que já está com as vagas esgotadas. 22 de setembro, a gente tem o Skin Experience, que é o curso de fenol e ata, né, com técnicas exclusivas ali para flacidez de pálpebra, essas técnicas mais avançadas com peeling de fenol. E a gente ainda tem vagas. E o 360, que é o nosso curso de preenchedores, bioestimuladores, e agora entrou o módulo de fios, que o Fernando está preparando com excelência, dia 18, 19 e 20 de outubro, aqui em Foz, tá? E a gente ainda está com as últimas vagas para o curso de toxina de novembro, tá? Já está acabando, gente. Então, quem quer se especializar, não perca tempo, né? Vocês vão se arrepender de não ter começado hoje, porque o tempo vai passar de qualquer jeito. Então, não percam tempo, tá? Estudem pensando nisso. Raciocínio clínico, conhecimento aprofundado, isso liberta vocês de um monte de técnica mágica e milagrosa aí. Beleza? Então, vamos almoçar. Um beijo. Obrigada pela presença de vocês. Até quinta que vem. E boa quinta-feira. Até!